Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Sistema Modelo. Capítulo 161 Karma. Era um vasto campo de batalha enquanto a poeira devido ao vento rápido girava e toda a atmosfera estava cheia de uma aura assassina. No campo de batalha ficamos frente a frente, dois enormes exércitos vestindo armaduras de samurai e segurando espadas e lanças. O general do exército sentado no cavalo vestindo armadura preta olhou para o general oponente vestindo armadura azul e gritou alto: Pelo reino! Pelo reino! Todos os soldados atrás dele também gritaram enquanto seu moral subia a um nível totalmente novo. Mate os intrusos! Mate os intrusos! O general oposto não queria ficar para trás e rugiu alto, e os soldados de volta também responderam: Mate todos! A excitação e o nervosismo estavam no auge quando os dois generais acenaram com as mãos e os exércitos correram um em direção ao outro. Sopro, clang, clang, cabeças cortadas, carne sendo dilacerada, em todos os lugares era um inferno, com a vida sendo a mais barata. Parar. No campo de batalha cheio de gritos e gritos de desespero, uma voz soou enquanto todos ouviam as palavras claramente em um ambiente tão barulhento. O general de ambos os exércitos que estava atrás assistindo à guerra olhou na direção da voz e avistou uma pessoa. Ele usava uma máscara branca e uma capa cinza. Por baixo dela havia uma camisa preta e calças com uma espada de punho verde pendurada na cintura. Kozuki olhou para a cena do inferno à sua frente e não pôde deixar de suspirar. Como se tivesse acontecido 1000 anos antes ou depois, o valor da vida ainda é o mesmo. Quem é você? O general de armadura preta montado no cavalo chegou na frente de Kozuki e perguntou com surpresa evidente em seu rosto. Ele não conseguia entender como esse homem com uma roupa estranha tinha uma voz tão alta. Todos ouviram sua voz no barulhento campo de batalha. Foi nada menos que um milagre para os antigos. Pare a luta, nada de bom sai dessa matança. Kozuki esperava que ao salvar algumas vidas, seus pecados pudessem ser diminuídos. Desde criança até agora, Kozuki cometeu muitos erros e sua vida foi cheia de pecados. O pecado de enganar seus amigos, deixar Kurenai louco por vingança, o pecado de matar inocentes como Takachi e ver almas puras como Fu morrerem na sua frente, mas ele não fez nada para impedir. Quando era criança, trabalhou duro para sobreviver. Quando Kozuki conseguiu o poder de sobreviver, ficou confiante demais e quis resolver tudo sozinho. Quando ele finalmente entendeu a importância dos camaradas e foi finalmente capaz de avançar em direção a uma vida bela, o karma veio assombrá-lo. Ele só pôde observar sua esposa fechando os olhos e não pôde fazer nada para salvá-la. Nunca lhe faltou força, mas mesmo com poder, demorou muito para remover aquele pensamento excessivamente confiante e quando finalmente cresceu, foi deixado para sofrer. Já se passaram 4 anos e Kozuki ainda está preso há 1000 anos. Durante esses 4 anos, Kozuki viajou pelo mundo e ajudou todas as pessoas que pôde a diminuir seus pecados. A dor de perder Kurenai não diminuiu, mas em algum lugar em seu coração, ainda havia uma leve esperança de que um dia, se ele voltasse, poderia vê-la novamente e a seu filho. Quem você pensa que é? Como ousa me dar ordens? O general que ouviu as palavras de Kozuki ficou imediatamente irritado. Como se atreve esse palhaço de máscara a ordenar ele? Svi. O general tirou sua katana da bainha e golpeou a cabeça de Kozuki. Baque. Mas no momento seguinte, o general de repente franziu a testa e caiu do cavalo no chão, desmaiado. Em geral, os soldados do exército sob o comando do general desmaiado que o viram cair ficaram atordoados e no momento seguinte, todos correram em direção a Kozuki, tentando derrubá-lo. Estrondo. Mas assim como o general, todos os soldados vestindo armadura preta de repente viram uma aura vermelha se movendo em direção a eles e desmaiaram. Como? Isso é possível. Ele é um deus. O general do exército azul viu a visão inacreditável e ficou com cicatrizes. Clean. Você ainda quer lutar? Kozuki tirou sua espada inteiramente da bainha, trouxe-a para o lado direito e disse enquanto olhava para o general da armadura azul e seu exército. Aura vermelho escuro cercava Kozuki, e seus olhos vermelhos brilhavam com seus cabelos ruivos caindo em sua testa. Nós, ousamos não. O general deixou cair a katana de suas mãos e seu exército o seguiu, rendendo-se. Estou sempre de olho em você. Lembre-se disso e conte quando acordarem. Kozuki disse ao general, que assentiu imediatamente assustado. Para ele, Kozuki era um deus. Esqueça os humanos, ele não matará nem uma galinha de novo. E foi o mesmo para todos os soldados por trás disso. Kozuki colocando sua espada na bainha, saiu do campo de batalha deixando o general assustado e seu exército. O céu estava escuro e o luar prateado iluminava toda a floresta. Na floresta, Kozuki estava sentado perto de uma fogueira acesa com os olhos fechados. Jin. O modelo Kurosaki Ishigo foi extraído para 60%. Jin. Parabéns por obter o portão dimensional. Kozuki abriu os olhos e a surpresa ficou evidente em seus olhos. Capítulo 162 Reavivamento. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter o portão dimensional. Anfitrião. Kozuki Shiro. Idade. 31. Modelos. Shanks Ishigo. 60%. Habilidades. Observação aqui. Ultimate. Armamento aqui. Ultimate. Conquistadores aqui. Ultimate. Modo sábio. Esgrima grau 4. Shikai. Bankai. Holovicação. Adereços. Shuzui. Grifo. Ouro puro. Máscara de mimetismo. Portão dimensional. Suspirar. Parece que minha jornada apenas começou. Kozuki, que viu os detalhes do portão dimensional aparecendo em sua mente, suspirou após ficar surpreso por um momento. Portão dimensional permite que ele viaje para outras dimensões. Simplesmente ele pode ir para outros mundos. Mas ainda tenho muito que fazer. Kozuki não planejava ir para outros mundos antes de lidar com todos os assuntos deste mundo.
Kozuki de repente percebeu que o dispositivo tartaruga do tempo em sua mente estava se tornando ativo. Kozuki imediatamente o tirou e um sorriso apareceu em seu rosto assim que ouviu o que a tartaruga disse. Ele pode finalmente voltar. Depois de esperar 4 anos, ele finalmente conseguiu retornar ao seu tempo. Kozuki não perdeu tempo quando um portal se abriu na sua frente. Kozuki imediatamente interveio e o portal se fechou, deixando o fogo tremeluzindo na floresta. Em uma caverna escura, um cadáver com um grande buraco no peito estava caído no chão. O cadáver tinha pele de cobra e também usava óculos. Ao lado do cadáver havia 2 figuras, uma delas estava de joelhos e seu rosto tinha uma expressão de desespero. Por quê? Fukashi olhou para a pessoa que estava à sua frente e disse desesperado, seu tom cheio de má vontade. Sangue escorria de seu corpo e a parte esquerda de seu corpo estava coberta por uma matéria negra. Haha, finalmente estou de volta. A pessoa que estava diante dele não se importou com Fukashi enquanto ele ria alto, sentindo sangue correndo em suas veias. Já se passou 1 ano desde o dia em que o demônio da espada desapareceu. Depois de esperar alguns meses, Fukashi voltou a agir para implementar seu plano. Mas as coisas não correram bem para ele, pois as 5 grandes nações formaram uma aliança. Quase todos os membros da Akatsuki foram mortos pelo esforço conjunto dos ninja. Finalmente, sem escolha, Fukashi teve que lançar uma guerra contra as 5 grandes nações usando seu exército de Zetsu branco. Mas ele sabia que isso não bastava, mas coincidentemente conheceu alguém que poderia ajudá-lo muito nesta guerra. Yakushi Kabuto, o assistente de Orochimaru, o ajudou com seu shinobi reanimado. Já se passaram 2 dias desde que a 4ª Grande Guerra Mundial Ninja foi lançada. Com a ajuda de Zetsu branco e shinobi reanimados, eles poderiam matar muito shinobi. Mas ele ainda não conseguiu colocar as mãos no Jinchuriki do 8 caudas e 9 caudas. Então, sem escolha, ele veio até Kabuto para pedir-lhe para reanimar Madara, pois com sua ajuda, eles poderiam lidar com outras aldeias de forma eficiente e capturar 8 caudas e 9 caudas. Mas Kabuto cometeu um erro. Depois que Madara foi reanimado, Kabuto tentou controlá-lo. Mas naquele momento, Zetsu Negro de repente lançou um ataque furtivo em Kabuto, ferindo-o gravemente. Zetsu Negro era alguém que conseguia até escapar dos sentidos de 6 caminhos Madara. Como Kabuto poderia se comparar a ele? Madara aproveitando, imediatamente matou Kabuto sem lhe dar chance de reagir. Madara, após matar Kabuto, aprendeu toda a situação com Fukashi. As aldeias formaram uma aliança. Mesmo sendo forte, Madara não era tolo em acreditar que poderia derrotar todos sozinho. Através de Fukashi, ele também sabia que os 2 Jinchuriki de 9 caudas Kushina e Naruto Uzumaki tinham de alguma forma aprendido a controlar o poder de Kyuubi. Ambos podem dificultar a vida dele, sem mencionar todos os outros shinobi juntos. Fukashi, que pensava que seria capaz de finalmente criar um mundo justo com a ajuda de Madara, de repente sentiu uma palma passando por seu peito. E no momento seguinte, ele encontrou seu corpo fora de controle. Madara esclareceu sua confusão, informando sobre o selo que colocou em seu coração. Fukashi ficou desesperado. Tudo o que ele queria era ver um mundo justo, mas tudo isso era apenas uma grande mentira, e ele era apenas um peão. Madara deixou o Zetsu Negro controlar Fukashi, já gravemente ferido, e lançou o Jutsu de renascimento e Madara ressuscitou. Embora as coisas tenham tomado uma direção inesperada, com a sua ajuda, consegui retornar eventualmente. Depois de sentir o poder familiar de seu corpo, Madara parou de rir e olhou para Fukashi, que estava próximo da morte. Usar o Jutsu de renascimento resultará na morte do lançador. Ele ainda estava vivo apenas devido ao Zetsu Negro ter grudado nele. Poxa! Madara se agachou e tirou o Rinnegan do olho esquerdo de Fukashi. Baque! Zetsu Negro deixou o corpo de Fukashi, que caiu, morrendo em desespero. Aqui está o outro, Madara-sama. Zetsu Negro rapidamente voltou com outro Rinnegan e entregou-o a Madara. Sim, eu posso sentir isso. Meu poder está mais forte do que nunca. Madara rapidamente transplantou seus olhos de volta e ficou encantado ao sentir que nunca tinha sido tão forte. Mas, capturar o Jinchuriki do 9 caudas ainda seria difícil. Madara não era tão arrogante a ponto de acreditar que poderia derrubar 2 Jinchuriki do 9 caudas junto com o resto do shinobi. Madara-sama, por que não revivemos primeiro 10 caudas? Sugeriu Zetsu Negro enquanto rapidamente trazia um pote grande e uma cauda de polvo na frente dele, convocando o Jutsu. Sentindo o chakra dentro da cabaça, Madara sorriu e no momento seguinte, tecendo sinais com as mãos, ele colocou a mão no chão. Estrondo. A estátua de Gedo apareceu na frente com uma explosão de fumaça, que causou o colapso de toda a caverna devido ao seu enorme tamanho. Haha, venha 10 caudas. Rugido. Madara imediatamente jogou o rabo e a cabaça na direção da estátua de Gedo, que abrindo sua enorme boca, os engoliu, e mudanças começaram a ocorrer em seu corpo. É hora do Salvador aparecer. Madara disse com uma expressão confiante no rosto enquanto se movia em direção ao campo de batalha, onde podia sentir o maior chakra. Capítulo 163 Quarta Guerra Shinobi. Campo de batalha. Mãe, deixe ele comigo. Estrondo. Com uma aura dourada pairando ao seu redor, Naruto chegou antes de An, que foi reanimado, e seu soco caiu em seu rosto enquanto ele voava para trás, atingindo o chão ao longe. Muito bem, Naruto. Kushina também tinha chakra dourado ao seu redor enquanto evitava o ataque de Utakati, ela elogiou Naruto. Contas e Asaka. Itachi, que estava lidando com o Jinchuriki das 7 caudas, usar Contas e Asaka fez com que Fu não conseguisse mais lutar. Ao lado dele, também estavam Shizue e Sasuke lutando contra o reanimado Jinchuriki. Haha, olha, Sasuke, eu sou melhor que você. Naruto, que bateu no rosto de An, riu alto enquanto olhava para Sasuke, anunciando que ele estava melhor. Idiota, parece que eu deveria te mostrar minha verdadeira força. Ao ouvir a provocação de Naruto, Sasuke não conseguiu mais se controlar e infundiu chakra em seus olhos.
o esqueleto roxo ao seu redor começou a se expandir. Aos olhos inacreditáveis de Naruto, um samurai gigante, com centenas de metros de altura, apareceu com uma espada gigante pendurada na cintura. É hora de acabar com isso. Sasuke, flutuando no topo do Susanoo perfeito, imediatamente comandou Susanoo enquanto o monstro gigante puxava a espada colossal causando imensa pressão de ar. Estrondo. A espada colossal foi cortada no Jinchuriki de 2 caudas e 3 caudas na frente de Sasuke, pois eles não conseguiam se esquivar da lâmina enorme. Milhares de metros de solo foram destruídos pelo golpe, e quando a poeira baixou, apareceu o Jinchuriki de 2 caudas e 3 caudas imóvel no chão. A poeira girou em torno deles enquanto eles já estavam se recuperando, mas levará algum tempo para se recuperarem depois de sofrerem danos tão enormes. Parece que Sasuke se acostumou com os olhos do Fugaku-san. Olhando para Susanoo derrubando 2 Jinchuriki com um golpe, Shizui sabia que a decisão deles de implantar os olhos de Fugaku em Sasuke estava correta. Sasuke não tinha ouro puro, então eles só podiam usar os olhos de Fugaku para parar sua cegueira. Você me superou, Sasuke. Vendo Sasuke tão forte, Itachi ficou feliz por seu irmão, que poderia realizar seu sonho de superá-lo. Maldito Sasuke, quando ele ficou tão forte. Naruto ficou atordoado porque não conseguia entender como Sasuke ficou tão forte. Não se preocupe, garoto, se você se conectar comigo, você será tão forte quanto ele. Quando Naruto estava deprimido, ele ouviu a voz em sua mente e uma expressão feliz apareceu em seu rosto. Mas neste momento uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Naruto, Kushina, Sasuke, Itachi e Shizui ao verem uma luz branca envolvendo o Shinobi reanimado. Com o passar do tempo, a surpresa deles aumentou ainda mais quando a luz do Shinobi reanimado disparou em direção aos céus, e as almas dos Shinobi reanimados flutuaram para fora. Logo, as almas visíveis a olho nu acenderam inteiramente, e a luz desapareceu, e os cadáveres de Zetsu brancos com poeira ao redor caíram. Jutsu de reanimação foi desfeito. Itachi quebrou o silêncio ao contar seu palpite para todos os presentes, deixando-os surpresos. Eles não conseguiam entender quem poderia derrotar Kabuto quando nem sequer conseguiam encontrar sua localização. Transmita imediatamente a notícia para a sede. Kushina se virou e disse para um dos shinobi do clã Yamanaka que estava atrás com outro shinobi. O exército foi dividido em 5 esquadrões, e uma equipe especial separada foi criada para encontrar o mascarado Madara, que incluía Naruto, Sasuke, Kushina, Shizui e Itachi. Com a força deles, Minato acreditava que eles iriam derrotar o mascarado. Mas no caminho, eles de repente encontraram Fukashi, que usou todos os Jinchuriki do passado para emboscá-los. Mas Fukashi calculou mal a força desses 5 e teve que recuar para colocar seu trunfo no campo de batalha. Sim, haha. O ninja do clã Yamanaka sentiu, pronto para transmitir a notícia, mas de repente todos ouviram gargalhadas. Estrondo. Uma sombra brilhou e uma pessoa caiu na frente de Naruto e outros enquanto a poeira girava ao seu redor. Quando a poeira baixou, uma pessoa vestindo uma armadura vermelha da Era dos Estados em Guerra com um gumbai fixado nas costas apareceu à vista deles. Ele tinha longos cabelos negros e a aura ao seu redor era muito forte. Quem é ele? Naruto, vendo a pessoa que apareceu, não conseguiu reconhecê-lo. Eu o vi em algum lugar. Shizui, parado ao lado de Naruto, parecia se lembrar de algo. Sua estátua no Vale do Fim. Itachi ajudou Shizui a esclarecer sua confusão, pois ele tinha uma expressão preocupada no rosto. Ele é o Uchiha Madara. Kushina e todos os outros adivinharam imediatamente a identidade da pessoa à sua frente. Haha, então você finalmente conseguiu tirar essa máscara estúpida. Naruto não estava com medo enquanto provocava Madara por seus primeiros atos. Naruto, não subestime. Eu posso sentir isso. Ele é poderoso. Vamos derrubá-lo juntos. Kushina avisou Naruto, e ao ouvir suas palavras, todos colocaram uma postura de luta, prontos para lidar com ele. Vejo que você quer dançar, mas estou com pressa, então vamos fazer isso outra hora. Apenas. Se você conseguir sobreviver a isso. Madara queria lutar contra eles, mas ele sabia que primeiro teria que se tornar o Jinchuriki das 10 caudas. Madara não consegue resistir a todo mundo ninja. Ele ainda é um mortal e sua resistência é limitada. Convocando Jutsu. Rugido. Uma explosão de fumaça envolveu todo o campo de batalha, seguida pelo rugido alto de um monstro. O que há com esse chakra? Sentindo o chakra que parecia não ter limite, Naruto e outros ficaram aterrorizados. E seu horror só aumentou ainda mais quando a fumaça se dispersou e o monstro apareceu na frente deles. 10 caudas? Shizui pronunciou essas 2 palavras com dificuldade depois de ver o enorme monstro com 10 caudas atrás dele. Capítulo 164 Quarta Guerra Shinobi 2. Sede da Aliança Ninja. O chakra do inimigo está diminuindo rapidamente. Relatório. O jutsu de reanimação foi desfeito. Era um vasto salão e ao lado da grande mesa estavam os 5 Kage. No meio da sala, Inoishi e Shikaku e sentaram-se no chão, monitorando a situação de todo o campo de batalha. Mas de repente sentiu o chakra do Shinobi reanimado diminuindo, e logo depois disso, Inoishi recebeu a notícia sobre a situação no campo de batalha. O quê? Foi desfeito. Quem fez isso? Levantou-se da cadeira, surpreso por saber o quão difícil era. Eles nem sabiam onde o lançador estava escondido, mas de repente o jutsu sendo desfeito foi uma surpresa repentina e agradável. Não sabemos isso ainda, Sr. Haikage. Inoishi rapidamente contou a Haikage o que aprendeu com o shinobi no campo de batalha. Não importa quem fez isso, devemos usar isso a nosso favor, combinar todos os shinobi restantes e lançar um ataque total contra ele. Onoki sugeriu lidar com o mascarado, pois ele já sentia o cheiro da derrota do inimigo. Nós aprovamos. Minato, Terumi, Aihasa, que ouviram sua sugestão, decidiram aceitá-la. Ash, chakra, tão vasto. Neste momento, de repente teve uma expressão aterrorizada no rosto ao sentir uma grande quantidade de chakra. Sua voz era bem alta, então todos ouviram claramente suas palavras.
O que aconteceu? Terumi perguntou a ela enquanto a expressão em seu rosto estava cheia de preocupação. Ao mostrar tal expressão significa que algo está definitivamente errado. Mizukage-sama, um vasto chakra não identificado, apareceu perto da fronteira da Nuvem Village. Ao tinha algumas gotas de suor na testa enquanto estava apavorado só de sentir esse chakra. Pergunte rapidamente ao nosso shinobi próximo sobre a situação. Raikage disse imediatamente para Inoishi, que imediatamente começou a trabalhar. Não é bom, apareceu um monstro enorme com 10 caudas. É muito forte. 10 caudas, como é possível? 8 caudas e 9 caudas, eles ainda não foram capturados, então como pode ser revivido? Fukashi enviou Zetsu Branco como mensageiro de guerra para informar os Kage para entregar as bestas restantes e contou-lhes sobre seu plano. Foi por isso que uma força aliada Shinobi foi formada para lidar com o mascarado Madara e salvar o mundo ninja. Senhor Raikage, não é apenas o 10 caudas, mas Madara também está presente lá. Rápido, Inoishi transmita a ordem a todos os esquadrões para marcharem em direção ao 10 caudas. Se não pararmos Madara, este mundo acabará. Com preocupação evidente em seu rosto, Minato disse rapidamente para Inoishi, que imediatamente começou a trabalhar. Não podemos mais ficar aqui, temos que entrar na guerra agora. Minato disse aos outros Kage quando eles também se levantaram e acenaram com a cabeça em resposta. Minato, junto com os 4 Kage, desapareceu, e quando reapareceu, já estava perto da fronteira da Vila das Nuvens. Antes da guerra, Minato colocou sua kunai em um lugar secreto por todo o mundo ninja para lidar com uma situação inesperada. Isso é, 10 caudas. Minato, que com os Kage apareceu à distância do campo específico, imediatamente avistou o monstro colossal. O monstro tinha um enorme olho vermelho na testa e era marrom. Ele não tinha pernas, mas tinha 2 braços longos com mãos em garras e uma boca larga com várias fileiras de dentes pontiagudos e uma única ponta no queixo. Como isso é possível? Olhando para o monstro gigante, Minato e o resto ficaram atordoados. Apenas um braço desse monstro era mais extenso do que qualquer besta em sua memória. Uau! Mas eles sabiam que não havia tempo para serem surpreendidos e precisavam lidar com esse monstro, então imediatamente correram em direção a ele. Ao chegarem perto do monstro colossal, eles avistaram 2 raposas douradas gigantes com 9 caudas ao lado deles tentando lidar com as 10 caudas. Mas mesmo essas raposas gigantes pareciam uma formiga diante das 10 caudas. Além das 2 raposas douradas, outro gigante roxo era quase do mesmo tamanho das raposas, já que os 3 tentavam o seu melhor juntos. Tente usar o sábio chakra, Naruto. Kushina, com chakra dourado ao seu redor, disse a Naruto que apenas com chakra, eles não foram capazes de machucar muito esse monstro. Mas eu não posso, mãe. Naruto disse, um pouco desamparado porque ainda não sabia como usar o chakra do 9 caudas junto com o modo sábio. Você é realmente inútil, idiota. Naruto de repente ouviu a provocação quando uma expressão de raiva apareceu em seu rosto enquanto ele olhava para seu dono. Parado no topo do Susanoo de corpo inteiro, Sasuke olhou para Naruto com desprezo. 10 meses atrás, Sasuke e seu pai saíram da vila porque seu pai queria treiná-lo pessoalmente. Mas no caminho, os dois encontraram Kakuzu e Kizami, que sabiam que eram membros do clã Uchiha pelo brasão de sua família. Uma luta feroz começou. Fugaku não era fraco como seu Mangekyo. Ele suprimiu Kakuzu com eficiência, mas não conseguiu lidar com Kizami junto com ele. Sasuke tentou ajudar seu pai, mas não conseguiu segurar Kizami por muito mais tempo e ficou gravemente ferido. Fugaku deu tudo de si e, com a Amaterasu, conseguiu ferir gravemente Kizami e matar Kakuzu. Kizami fugiu. Fugaku, que havia sido ferido gravemente, morreu bem na frente do relutante Sasuke, o que levou ao despertar de seu Mangekyo. Logo, alguns shinobi de Konoha encontraram pai e filho e os levaram de volta para a aldeia. Fugaku morreu e Itachi se tornou o próximo patriarca, e Sasuke jurou matar Kizami com suas próprias mãos. Sasuke treinou muito duro e há apenas 2 meses ele lutou contra Kizami, e uma luta feroz começou. Sasuke desbloqueou Doujutsu e Susanoo, e depois de uma dura luta, finalmente conseguiu matar Kizami. Mas sua visão estava diminuindo, e Itachi não teve escolha a não ser implantar os olhos de Fugaku em Sasuke. Sasuke não queria, mas não havia outra escolha. Itachi realmente sentiu falta de Kozuki daquela vez, pois sabia que o problema de Sasuke poderia ter sido resolvido com aquele anel. Se ele tivesse nascido antes de Fukashi, ele poderia ter sido meu peão perfeito. Madara ficou nas costas do 10 caudas com os braços cruzados sobre o peito e olhou para Sasuke com surpresa. Nunca esperara que depois dele, alguém pudesse atingir a sua altura. Quer fosse Naruto, Kushina ou Sasuke, eles sentiram um vasto chakra correndo em sua direção. Eles avistaram vários shinobi usando protetores de testa da aliança shinobi correndo em sua direção. Havia 5 esquadrões e na frente estavam os principais comandantes da equipe. E se Kozuki estivesse aqui, ele teria imediatamente avistado a figura correndo logo atrás de Kakashi no 4º esquadrão junto com seus 3 alunos. Capítulo 165 10 caudas. Campo de batalha. Isso é o 10 caudas. Shikamaru, que cresceu muito durante todo o ano, olhou para o enorme monstro com surpresa nos olhos. Mesmo de tão longe, esse monstro parecia enorme demais, e sua surpresa aumentou ainda mais, quando viu as raposas douradas lutando contra o 10 caudas. Parece que você superou seu pai, Naruto. Shikamaru ficou feliz por seu melhor amigo, que conseguiu realizar seu sonho. Shikamaru viu o quão duro Naruto treinou e ele realmente queria ser seu conselheiro no futuro. Como vamos derrotar esse monstro? Ino, que viu um monstro gigante, ficou um tanto apavorada ao se perguntar como eles seriam capazes de lidar com esse monstro. Talvez ele pudesse ter. Kurenai correndo na frente, pensou quando a imagem de uma figura com rosto de esqueleto e 2 chifres na cabeça apareceu em sua mente. Quando ela foi ferida por Ishiki, ela não desmaiou e viu o que aconteceu com Kozuki. Ela ouviu com dor, agonia, e ele se transformou em um monstro por causa dela.
Ela viu sua força ridícula que deixou o céu do mundo inteiro vermelho, e o viu matando aqueles inimigos insanamente fortes com facilidade. Depois disso, ela desmaiou e foi levada de volta à aldeia por Tsunade. Com seu tratamento cuidadoso, sua vida foi salva. Kurenai ficou em desespero enquanto amaldiçoava, porque ela não pode ter a vida que deseja. Sempre acontece alguma coisa e ela tem que suportar a dor. Mas depois de ver seu filho chorando, Kurenai mais uma vez suportou a dor, e por seu filho, ela fez de tudo para criá-lo. Esse ano todo ela passou por muita coisa, não só porque teve que criar o filho sozinha, mas a preocupação com Kozuki não diminuiu em nada. Ela o viu entrando naquele portal perseguindo o inimigo, ele foi para o esconderijo dos inimigos, e havia inimigos ainda mais fortes como os intrusos? Ele estava bem ou ainda estava vivo? Esse pensamento assombrava Kurenai, mas ela ainda não desistiu e continuou criando seu filho enquanto ensinava seus alunos. Justamente quando a guerra estourou, se ela quisesse, ela poderia ter ficado na aldeia e ficado com o filho de 1 ano, mas não fez isso. O mundo que Kozuki tentou tanto proteger e nunca desistiria, mesmo que isso significasse desistir de sua vida, ela queria salvá-lo também. O sacrifício de Kozuki teria sido em vão. Ela não queria que isso acontecesse. Uau! Todos os 5 esquadrões chegaram rapidamente perto do ponto de batalha e pararam um pouco distantes de Naruto e outros que lutavam com o 10 Caudas. Então era verdade, ele realmente é o filho da profecia. Jiraiya, o comandante do 1º esquadrão, olhou para seu aluno que havia crescido até essa altura e lembrou-se da previsão de Sapo Sábio. Um dia um de seus alunos encontrará a resposta adequada. Ele sempre pensou que seria Nagato ou talvez Minato, mas esse garoto o surpreendeu. Não diga bobagens, seja mais sério. Não fique com raiva, Tsunade, eu só estava perdido no passado. Jiraiya, que elogiou Naruto distraidamente, ouviu o som alto ao lado dele e imediatamente uma expressão assustada em seu rosto enquanto ele rapidamente apaziguava a furiosa Tsunade ao lado dele. Jiraiya era o comandante do 1º esquadrão, Tsunade era líder do 2º esquadrão, Darui liderava o 3º, Kakashi o 4º e o 5º era Sakumo. Konoha tinha tantas potências com tanta experiência de guerra que ninguém era melhor do que eles para liderar os esquadrões. Esse é Sasuke-sama. Ele é tão forte. Alguns membros do clã Uchiha aplaudiram ruidosamente depois de verem o enorme Susanoo de Sasuke lutando contra o 10 Caudas. Parece que estou em dívida com você de novo, Kozuki-kun. Minato e outros chegaram ao campo de batalha enquanto os esquadrões chegavam e viam um monstro gigante. Olhando para Kushina e Naruto usando o poder do 9 Caudas, Minato pensou em Kozuki, pois tudo se devia à sua ajuda. É aquele? Enquanto Minato pensava em Kozuki Onoki, que viu a figura nas costas do 10 Caudas, imediatamente teve uma expressão aterrorizada no rosto. Aquele mesmo rosto arrogante que viu anos atrás, Onoki nunca poderia esquecer. Bem, parece que todos se reuniram, é hora do início do show. Madara, parado nas costas do 10 Caudas, viu todos chegando e disse em voz alta. Um tubo repentinamente perfurou a parte de trás do 10 Caudas, prendendo-se a Madara, e o furioso 10 Caudas tornou-se dócil. O 10 Caudas abriu a boca e um enorme Bijudama se formou imediatamente. Todos ouviram sua voz com clareza e ao verem o enorme Bijudama, ficaram apavorados. Deixe para mim. Assim como o 10 Caudas estava prestes a atirar no Bijudama contra eles, Minato chegou na frente de todos. É o Sr. Okage. Ao ver Minato, todos suspiraram de alívio, pois acreditavam que Minato definitivamente seria capaz de lidar com isso. Justamente quando Minato estava se preparando para lidar com o próximo Bijudama, um som como de vidro sendo quebrado foi ouvido por todos. Todos viram a pouca distância do 10 Caudas, o espaço começou a ter rachaduras e um portal colorido apareceu. Todos viram uma figura saindo do portal, mesmo na noite escura eles o viram claramente. Ele tinha cabelo ruivo curto e um belo rosto maduro, e usava uma camisa e calça pretas com uma capa cinza por cima, e uma espada com punho verde estava pendurada em sua cintura. Ele é. Cada ninja de Konoha que viu a figura familiar o reconheceu imediatamente. Kozuki. Kurenai, que viu a figura familiar, ficou atordoada e gritou seu nome bem alto com uma expressão animada no rosto. Capítulo 166 Retorno. Campo de batalha. Este é o cronograma correto? Assim que Kozuki saiu do portal, sua atenção foi atraída pelo 10 Caudas, e Madara parado de costas olhando para ele, um pouco chocado. Kozuki. Quando Kozuki estava prestes a liberar seu Haki de observação para confirmar, de repente um grito alto o impediu de fazê-lo. Ele queria tanto ouvir a voz todos esses anos que finalmente a ouviu novamente. Kozuki, flutuando no ar, imediatamente sentiu a aura de Kurenai. Uma expressão de excitação e alívio apareceu em seu rosto ao ver Kurenai no meio da multidão olhando para ele com uma expressão animada no rosto. Rugido. O 10 Caudas que viu Kozuki flutuando na frente pareceu se lembrar de sua aura quando, com medo, disparou o enorme Bijudama em direção a Kozuki. Atenção! Tenha cuidado, Kozuki-kun. Kurenai, que viu o Bijudama rugindo em direção a Kozuki, lembrou em voz alta. Minato e os outros que ficaram surpresos ao ver Kozuki aparecer de repente também o lembraram. Kozuki, que queria correr em direção a Kurenai, sentindo a bomba da cauda, parou. Estrondo. No momento em que o Bijudama estava prestes a atingir Kozuki, uma mão imbuída de matéria escura foi pressionada e uma pressão colossal do vento foi liberada. Minato e outros shinobi se salvaram das fortes ondas de vento e quando elas pararam, eles viram uma cena em que mal podiam acreditar. O enorme Bijudama não conseguiu avançar porque a mão de Kozuki foi pressionada sobre ele. Devolva para você. Kozuki disse enquanto olhava para o 10 Caudas enquanto socava o Bijudama. Estrondo. Rugido. O 10 Caudas rugiu enquanto o medo podia ser sentido em sua voz enquanto tentava se afastar do Bijudama voltando em sua direção. Droga, como isso é possível?
Madara, de pé nas costas do 10 Caudas, amaldiçoou e imediatamente pulou, deixando o 10 Caudas. Estrondo. O 10 Caudas só pôde assistir enquanto o Bijudama o atingia, e uma enorme explosão foi desencadeada. Tome cuidado. Minato lembrou a todos que tenham cuidado com as ondas de choque ao ver a explosão. Mas uma vasta aura vermelha irrompeu repentinamente de Kozuki, já que as ondas de choque da explosão não conseguiram alcançá-los. Uau! Kozuki, flutuando no ar, desapareceu de repente e quando apareceu já estava na frente de Kurenai, que estava com seus alunos. Felizmente nada aconteceu com você. Sem dar chance a Kurenai de falar, Kozuki a abraçou enquanto sussurrava em seus ouvidos, feliz por vê-la bem. Bem-vindo de volta. Kurenai, que queria dizer tanto ao ouvir suas palavras, suspirou e bateu em suas costas ao adivinhar que ele devia estar muito preocupado com sua voz cansada. Tosse. Ino, que estava ao lado deles, tossiu lembrando ao casal. Ao ouvir sua tosse, Kurenai recuou rapidamente, um pouco envergonhada. Por que estou com raiva? Todos os shinobi que viram o casal amoroso não sabiam por que tiveram vontade de dar um soco em Kozuki, que acabou de salvá-los do Bijudama. Como está Renji? Kozuki ignorou os olhares odiosos de cães solteiros e perguntou a Kurenai já que ele estava preocupado com seu filho. Não se preocupe, Rin está cuidando dele na aldeia. Kurenai pediu a Minato que deixasse Rin ficar na aldeia para cuidar de Renji. Mesmo que as habilidades médicas de Rin fossem necessárias na guerra pelo bem de Kozuki, Minato concordou e deixou Rin cuidar dele. Bom, uma grande pedra pareceu ser retirada do coração de Kozuki enquanto ele suspirava de alívio. Bem-vindo de volta, Kozuki-kun. Tio Cabelo Ruivo. Sensei. Neste momento Minato junto com Naruto, Shizui e Itachi, apareceram ao lado dele e o cumprimentaram. Você com certeza cresceu muito, Naruto. Vendo a diferença na altura de Naruto de 2 anos atrás, Kozuki comentou que coçou a nuca, um pouco envergonhado. Kakashi, Itachi, Shizui e todos que conheciam Kozuki ficaram felizes em vê-lo novamente. Os olhos dele. Kozuki, que viu o padrão nos olhos de Sasuke, olhou para Itachi confuso. É realmente o destino? Kozuki não conseguia entender, ele mudou muito a trama, mas Sasuke ainda despertou Mangekyou. Uma expressão triste apareceu no rosto de Itachi ao ouvir a pergunta de Kozuki. Fugaku-san. Shizui parado ao lado dele apenas disse o nome enquanto Kozuki entendia tudo imediatamente. Não fique triste. Hoje será o fim de todos os conflitos. Ninguém teria que suportar a dor de perder seus entes queridos novamente. Kozuki esfregou a cabeça de Itachi, encorajando-o enquanto ele avançava, pronto para encerrar a Era da Guerra. Cada shinobi no campo de batalha ouviu suas palavras e determinação apareceu em seus olhos. Todos se reuniram atrás dele enquanto Kozuki, com a mão direita no punho da espada, olhava para o 10 Caudas, que havia evoluído após ser atingido por Bijudama. Capítulo 167. Fim da Guerra. Uau! Eu nunca esperei que o pirralho daquele ano crescesse a este ponto. Madara chegou um pouco longe de Kozuki como ele disse enquanto olhava para ele. Bankai. Kozuki ignorou as palavras de Madara enquanto falava levemente. Estrondo. Uma grande pressão irrompeu de Kozuki, fazendo Madara recuar devido à onda de rádio. A aura vermelha que cercava Kozuki desapareceu, e com um auri negro e uma longa lâmina preta nas mãos, Kozuki reapareceu. Esse cara. Madara sentiu a aura de opressão de Kozuki e uma expressão severa apareceu em seu rosto. HU. Uau! Madara respirou fundo se acalmando, mas de repente percebeu que Kozuki não estava mais na sua frente quando sentiu um tapinha em seu ombro. Você! Sopro! Madara, atordoado, queria dizer algo, mas o sangue espirrou e um braço voou no ar, caindo longe. Ah! Madara segurando a ferida onde o sangue escorria constantemente, apareceu um pouco distante de Kozuki gemendo de dor. Como? Como ele pode ser tão forte? Madara tinha uma expressão de horror no rosto, pois ainda não conseguia entender o que havia acontecido agora. Ele nem sabia como apareceu atrás dele. Este foi o primeiro encontro de Madara em sua vida, com uma força absurda como essa. Minato e outros que viram Kozuki derrotar Madara tão facilmente também ficaram atordoados. Eles não sabiam o que aconteceu até ouvirem o grito de Madara e o verem sem um braço. Onoki, que viu seu pesadelo derrotado, não sabia mais o que dizer. Viva Kozuki-sama! Os aliados shinobi não pensaram muito enquanto todos gritavam o nome de Kozuki de excitação. Rugido. Madara ordenou que o 10 Caudas atacasse Kozuki em desespero enquanto a besta colossal atacava Kozuki com seu braço. Inútil. Kozuki balançou a cabeça e desapareceu, e quando reapareceu, ele já estava acima da cabeça do 10 Caudas, sua lâmina preta erguida. Jetsuga Tenshou. Svi. Rugido. A lâmina foi cortada e uma aura carmesim envolveu completamente o 10 Caudas enquanto ele rugia de dor. Finalmente, o rugido doloroso do 10 Caudas cessou e a surpresa apareceu nos olhos de Minato e outros. O 10 Caudas de antes havia desaparecido completamente e 7 bestas estavam desmaiadas no chão. Ao lado deles também estava a estátua carbonizada de Gedo. Bestas da cauda são libertadas. Minato e outros choraram imediatamente quando viram as feras desmaiadas. Não, não pode ser. Ainda não salvei o mundo. Madara, que viu o 10 Caudas desaparecer, chorou em desespero, pois não conseguia acreditar no que acabará de ver. 10 Caudas, o lendário monstro sábio dos 6 caminhos que teve que selar por causa de seu enorme poder, foi derrotado. Ele é aquele cara, Zetsu Negro, que assistia tudo de lado, disse com uma voz cheia de medo. Kozuki é aquele cara que derrotou sua mãe, e ele é aquele Akagami Shanks de quem a Goromo falou no Uchiha Tablet. Ele entendeu tudo agora. Desculpe, meu filho está sozinho em casa, estou com pressa. Kozuki apareceu na frente do desesperado Madara e cortou sua lâmina em direção ao pescoço. Não, eu sou o Salvador, não posso perder. Sopro. Madara rugiu quando o chakra azul apareceu ao seu redor, mas a lâmina rapidamente passou por ele quando Minato e outros viram uma cabeça erguer-se no ar.
É isso, acabou. Naruto disse enquanto olhava para Madara decapitado, pois não conseguia acreditar que tudo acabou em um piscar de olhos. Droga, tenho que tentar de novo. Zetsu, observando do lado de fora, viu Madara sendo derrubado e sabia que não havia como ressuscitar Kaguya. Ele terá que esperar mais milhares de anos para reviver sua mãe. Desculpe, você não precisa trabalhar tanto de novo. Zetsu, que estava planejando, de repente ouviu uma voz atrás dele enquanto seu rosto ficava ainda mais negro de medo. Ah! Zetsu queria se mover, mas um corte vermelho o envolveu, e Zetsu gritou e logo desapareceu. Ufa! Finalmente está tudo acabado. Kozuki, sentindo a aura de Zetsu desaparecendo, suspirou de alívio. Tanta coisa aconteceu durante todos esses anos, mas ele finalmente conseguiu acabar com tudo. Kozuki, depois de lidar com Zetsu, apareceu no ar enquanto olhava para o exército aliado parado no chão, olhando para ele em choque. Eles dificilmente podiam acreditar que uma única pessoa pudesse acabar com esta guerra. O inimigo foi derrotado e a Era das Guerras finalmente chegou ao fim. Depois de hoje não haverá conflitos e ninguém terá que perder seus entes queridos. Cada shinobi que ouviu suas palavras tinha uma expressão animada no rosto, pois finalmente poderiam viver uma vida feliz. Mas, Clean, se alguém ainda quiser lutar, estarei sempre aqui para te acompanhar. Estrondo. Kozuki trouxe sua lâmina à sua frente quando uma vasta pressão vermelha irrompeu dele. Viva Kozuki-sama! Viva Kozuki-sama! Capítulo 168. Outra jornada. Esse cara, ele realmente mudou o mundo sozinho. Kakashi, que ouviu os aplausos da multidão, ficou um pouco emocionado. Seu melhor amigo o havia deixado para trás, mas ele estava feliz. Estou destinado a ser o espadachim mais forte do mundo, tão forte que o mundo dificilmente poderia imaginar. Kurenai se lembrou do primeiro dia da Academia Ninja e do que Kozuki havia dito naquele dia, e seus olhos estavam um pouco úmidos. Ele realmente se tornou tão forte apenas usando uma espada. Kozuki, vendo a animada aliança shinobi, ficou feliz quando desceu e seus amigos começaram a se aproximar dele. Como esperado de você, Kozuki-kun, você sempre faz as coisas parecerem muito fáceis. Minato disse a Kozuki que estava realmente chocado com a demonstração de sua força. Sim, esse cara sempre rouba a cena no último momento. Haha. Kakashi disse apontando para Kozuki, que riu ao ouvir suas palavras. Sorrisos apareceram nos rostos de todos quando a tristeza de perder seus entes queridos na guerra foi completamente varrida e eles já podiam ver o início de um futuro brilhante. É hora de voltar. Kozuki apareceu diante da sentimental Kurenai e segurou-a pela cintura enquanto sorria enquanto olhava para ela. Sim, vamos lá. Kurenai sorriu de volta enquanto Kozuki flutuava e deixava um rastro vermelho no ar. Konoha, 63 anos. O demônio da espada de Konoha retornou repentinamente durante a Quarta Guerra Ninja e derrotou o inimigo sozinho, sendo capaz de encerrar a guerra sozinho. Muitos shinobi morreram na Quarta Guerra Shinobi, mas também foi o fim das guerras, e o mundo ninja entrou em um período de rápido desenvolvimento depois disso. Konoha, 74 anos. Já se passaram 11 anos desde o fim da Quarta Guerra Shinobi. 2 anos após a guerra, ocorreu um evento significativo. Yuga Nabi foi repentinamente sequestrada por uma pessoa da lua conhecida como Toneri Otsutsuki. Mas com o esforço conjunto do filho do Esokage, Uzumaki Naruto, e do chefe dos Uchiha, Sasuke Uchiha, Toneri foi derrotado e Yuga Nabi foi trazida de volta em segurança. Diferente do passado, edifícios altos podiam ser vistos por toda a vila. A aldeia foi completamente modernizada e por todo lado havia sorrisos nos rostos das pessoas da aldeia. Em um centro de jogos arcade. Não vou perder para você de jeito nenhum, pai. Haha, você ainda precisa praticar centenas de anos antes de poder me vencer. Uma figura grande e pequena com cabelos ruivos podia ser vista enquanto ambos seguravam uma arma de fogo. Você me distraiu de propósito. Renji olhou com raiva para o cara sem vergonha que o distraiu quando ele estava prestes a vencer. Pop, como você ousa falar assim com seu pai? Sua mãe estragou você demais. Kozuki bateu levemente na cabeça de seu filho, pois ele realmente não queria machucá-lo. Vou contar, mãe. Renji se agachou, segurando a cabeça com ainda mais raiva agora. Hehe, você acha que estou com medo dela? Kozuki, com uma expressão arrogante no rosto, se gabou. Então, esse era o treinamento sobre o qual vocês dois estavam falando. Kozuki e Renji de repente ouviram uma voz fria atrás deles e viram Kurenai com as mãos na cintura olhando para eles com uma expressão indiferente em seu lindo rosto. Ao lado dela também estava uma garota de cabelos pretos, olhos vermelhos e um rosto fofo. Ela parecia ter cerca de 5 ou 6 anos de idade. Mãe, foi o papai quem quis vir para este lugar. Renji imediatamente se levantou e foi ao lado dela e enquadrou Kozuki, cuja expressão mudou. Não, Kurenai, escute underline. Kozuki imediatamente tentou explicar, mas foi impedido por Kurenai, que tinha um sorriso perigoso no rosto. Você não tem medo de mim. Bem, você vai cozinhar durante todo o próximo mês. Você está bem, Renji? Seu pai te machucou muito? Kurenai disse para Kozuki e saiu com Renji para verificar se ele estava bem. Renji fez uma careta, olhando para Kozuki, que ficou atordoado no Arcade Center. Pai, eu vou te ajudar, não se preocupe. Ao ver Kozuki atordoado, Rukia se aproximou dele e segurou sua mão, encorajando. Com certeza, as filhas são melhores. Ele. Kozuki se agachou e esfregou o rosto com as filhas, que riram alegremente. Casa Kozuki. Vou deixar a aldeia amanhã.
Sentado ao lado da mesa de jantar, Kozuki comeu o jantar que preparou e disse para Kurenai: "Você tem relaxado todos esses anos em casa. O que aconteceu de repente?" Kurenai ficou curiosa porque Kozuki durante todos esses anos dificilmente saía de casa. Ele ficou preguiçoso desde o dia em que esses jogos foram introduzidos. "Há algo que preciso verificar. Não se preocupe, você sabe que ninguém pode me machucar." Kozuki queria ir para o outro mundo usando o portão dimensional, mas primeiro queria ir com outras duas pessoas e verificar a situação. Tomar cuidado. Kurenai o lembrou que sempre que ele sai, algo sempre acontece. "Pai, posso ir com você?" Rukia perguntou a Kozuki enquanto olhava para ele com olhos cheios de expectativas. "Desculpe, da próxima vez você pode jogar com Sarada e outros na academia." Rukia, ao ouvir sua negação, ficou desapontada, mas rapidamente desapareceu quando ela ouviu falar sobre brincar com seus amigos na academia. "Que bom que você está indo embora. Amanhã é a cerimônia de formatura. Eu ficaria envergonhado se trouxesse você comigo." Renji parecia feliz com a partida de Kozuki, mas Kurenai riu ao saber que Renji realmente queria que ele fosse, mas estava com vergonha de dizer. Renji tinha acabado de completar 12 anos e amanhã estava prestes a se formar na academia ninja. Ele também leu sobre os feitos de Kozuki no livro História Ninja, mas simplesmente não consegue acreditar. O cara desleixado que quase não sai de casa e fica jogando o tempo todo não pode ser tão forte. "Você sabe quantas pessoas querem me conhecer? O grande demônio da espada? Você ainda não entende o valor do seu pai." Kozuki se gabou de sua força, já que seu nome Sword Demon era muito alto. "Não acredito. Toda aquela conversa sobre o herói da Quarta Guerra Ninja é um grande blefe." Renji ignorou a ostentação de Kozuki. Kozuki não esclareceu o mal-entendido de Renji, pois não havia necessidade de ele saber sobre sua verdadeira força ou seu passado pecaminoso. Após o jantar, Kozuki e Kurenai voltaram para seus quartos e tentaram manter a voz o mais baixa possível, já que não estavam mais sozinhos. Escritório Okage. No Okage, o assento estava com um rosto totalmente diferente de 11 anos atrás, enquanto ele processava os documentos à sua frente. "Ranger." A porta da sala foi aberta e Kozuki entrou na sala. "Izumi deve estar arrependida de ter se casado com você, Itachi. Você deveria ficar mais com sua família." Kozuki balançou a cabeça enquanto olhava para Itachi, o quinto Okage. Após a guerra, Minato se aposentou porque queria ficar mais com sua família. Kozuki, Kakashi, Jiraiya, Tsunade, Sakumo, tantas pessoas poderiam ter sido o próximo Okage, mas todos recusaram, já que quase todos eram preguiçosos demais. Kozuki recomendou Shizui e Itachi, e Minato concordou, pois parecia uma boa escolha e também poderia deixar o clã Uchiha feliz. Shizui não queria ser o Okage, então Itachi teve que assumir essa responsabilidade. Sasuke se tornou o novo patriarca do clã Uchiha. "Sabe, sensei, o trabalho continua se acumulando." Itachi também estava um pouco cansado e agora conseguia entender por que Kozuki e outros não queriam ser Okage. É ainda mais desafiador do que fazer missões de Rank S. Itachi se casou com Izumi logo após a guerra e agora tem um filho de 9 anos, bastante talentoso, assim como seu pai e seu tio. "Ranger, sensei, estou pronto, vamos." Suspiro, "Eu nem sei por que fui junto com você." Nesse momento, outra pessoa entrou na sala carregando uma mochila e parecia pronta para uma longa jornada. O outro tinha cabelos brancos e espetados e usava uma máscara cobrindo o rosto até o nariz. "Bem, estamos indo embora, Itachi. Cuidado com o clã Otsutsuki e não pare a busca por Kara." "Você pode ficar tranquilo, sensei." Itachi garantiu a Kozuki que todos os seus ninjas estão tentando encontrar qualquer pista sobre a organização chamada Kara. Após a guerra, Kozuki contou a todos sobre o clã Otsutsuki e que aqueles caras que atacaram a vila eram do clã Otsutsuki. Ele também disse a eles para procurarem a organização chamada Kara e, se possível, cortá-la pela raiz antes que ela crescesse. Ele irá para outros mundos e, afinal, não poderá levar toda a vila de Konoha com ele. Kozuki, o animado Shizui e o indefeso Kakashi chegaram fora da vila. Fora de Konoha. "Está na hora." Kozuki acenou com a mão e um portão cinza suspenso no ar apareceu diante dele. O portão se abriu de repente quando uma luz colorida se espalhou. "Sensei, este é realmente o caminho para outro mundo." Shizui, que acabará de saber que eles iriam para outro mundo, ainda não conseguia acreditar. Até Kakashi, parado ao lado, ficou chocado ao olhar para seu velho amigo. Muitos anos se passaram e ele ainda não consegue entendê-lo. Ele nunca pensou que além do mundo ninja existissem outros mundos. "Shizui, pense com cuidado. Pareço alguém deste mundo?" Kozuki disse enquanto esperava sua resposta. "Sensei, você é de outro mundo." Ao ouvir suas palavras, Shizui pensou com cuidado e encontrou muitas evidências que provavam que Kozuki não era deste mundo. Sua esgrima, poder que não dependia de chakra, se ele for de outro mundo todos esses mistérios serão resolvidos. "Mas você nasceu aqui. Como isso pode ser possível?" Kakashi é amigo de Kozuki desde crianças, então era difícil para ele acreditar que Kozuki não era deste mundo. "Não fique tão chocado, Kakashi. Há muitas coisas que você não consegue entender facilmente. Um dia você poderá conseguir, vamos agora." Kozuki entrou no portão, e o chocado Shizui e o confuso Kakashi o seguiram enquanto o portão desaparecia junto com Kozuki, Kakashi e Shizui. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.